Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do SoulFitCast. Hoje iremos para o segundo episódio com o tema Como definir o melhor pneu para uso e medir o suco da melhor forma, em continuação da série Frota Pesada em Foco, com Jade Souza, consultor em frota pesada, e Micael Duarte, Head de Inovações, ambos da SoulFit. Muito bem. E entrando na parte de pneus, focando em frota pesada, Jades, como que você definiria o melhor tipo de pneu para uso? Como que o gestor consegue ter essa definição hoje? É uma boa pergunta. Hoje em dia o pneu, a gente sempre diz assim, o vendedor vem, esse é o meu melhor pneu, esse é o melhor pneu que você tem que comprar, que ele vai fazer diferença. Eu sempre digo que a prática é a melhor forma de a gente poder determinar qual que é o melhor pneu. Para isso, o SoulFit tem processos que a gente pode colocar dentro do sistema, onde que a gente possa controlar e definir o melhor histórico. E o melhor pneu não é o melhor pneu para a frota, e sim o melhor pneu para aquele caminhão ou para aquele modelo de caminhão. Existem algumas variáveis que elas têm que ser consideradas antes de determinar o melhor pneu. Partindo primeiro da premissa básica, que é a calibragem. A calibragem, quando ela é feita para veículos pesados, ela não pode ultrapassar no máximo 2 km do local que ele saiu com ele frio, ou seja, saí com o meu caminhão, liguei meu caminhão. Se eu não tenho um calibrador numa oficina onde está o meu caminhão, eu tenho que ter já essa questão de definir onde eu vou calibrar ele, porque se eu calibrar com ele maior que essa quilometragem, obviamente o pneu ele pode ter variação de libras durante o dia. Levando em consideração que nós temos dentro do Brasil climas totalmente opostos. Então pode ser que se ele estiver num local com muito calor, né, consequentemente as libras vão aumentar mais do que deveria. E quando é muito frio, é o inverso disso. Então a gente tem que tomar cuidado primeiro na questão da calibração. Então a calibração é fundamental para que a gente possa dar uma vida útil ao pneu. O ideal mesmo seria todo dia eu medir as minhas libras, mas se eu não consigo medir a quantidade de libras que eu tenho dentro do meu pneu diariamente, né, através do medidor, eu possa fazer isso pelo menos uma vez por semana. Vou lá uma vez por semana e vejo quantas libras tem e, consequentemente, eu calibro o pneu. Isso já vai me evitar, por exemplo, voltando ao assunto anterior, a questão do consumo médio, né, porque o pneu murcho ele vai forçar mais, então consequentemente ele vai rodar, os giros vão ser menores e são os giros mais pesados do pneu, consequentemente a média do consumo cai lá embaixo, né? Fora que ele vai danificar o pneu, ou seja, mas ele não gastou o pneu, mas ele estoura a estrutura do pneu, né? Eu vi já pessoalmente acidentes, infelizmente tive de ver isso em rodovias, onde eu estava, que estourou a estrutura do pneu. E o caminhão, né, teve um acidente grave por causa disso. Só que muitas vezes a pessoa vai lá, culpa, é a recapadora. Não é o problema da recapadora. É porque a estrutura, às vezes, você não consegue fazer análise geral da estrutura do pneu. Ele vai lá mais se tem alguma coisa visível, né? Então, se você não calibra bem, isso vai danificando. Pode ser que não na primeira recapagem, mas talvez na segunda ou na terceira recapagem, ele pode vir a estourar a estrutura devido à calibragem. Isso falando só de calibragem. Então, uma coisa tão simples, que é sair com o caminhão, ir até o local, fazer a calibragem, pode já, além de ter a questão do acidente, né, vai ter o dano no caso do pneu e, consequentemente, do veículo. Baseado nisso, isso é a primeira coisa. Depois eu tenho também que ter o controle dos sucos. Porque não adianta, não existe uma fórmula mágica assim, esse é o melhor pneu, aquele é o melhor pneu, mas assim, tem processos que eu tenho que fazer para que eu determine qual é o melhor pneu. O melhor pneu para a minha empresa não é o melhor pneu para a sua empresa. Mas se você seguir esses conceitos que eu estou falando agora, é muito provável que você consiga acertar o seu pneu. Qual que é o melhor para a sua empresa? O segundo é medir o suco. O suco eu sempre digo que é que nem um médico quando vai ver o paciente, né? O paciente está tossindo, tem algum problema. O suco é a mesma coisa. Se o suco está gastando nas pontas, tem problema. Se ele está gastando no meio, tem problema. E são problemas totalmente diferentes, que o pneu está demonstrando para dizer, olha, estou com problema. E quais são os problemas? Quando o suco gasta fora, primeiro, ou ele está sendo calibrado inadequado,
né? Ou nesse caso, ou tá andando com ele mesmo com baixa calibragem, não tá tendo controle. E se ele tiver no suco do meio desgastado, é porque o cara tá carregando demais, ou seja, ele tá botando muitas libras, então tá desgastando só no meio. Volta a mesma história da calibragem, ó. Calibrei demais, tá gastando no meio. Calibrei de menos, tá gastando dos lados. Ah, não, fiz tudo isso que você falou, Jades, e ainda assim tá dando esse problema. O que pode acontecer? Aí a gente entra na parte de carga. Aí entra que é o vilão também nesse sentido. Toda vez que eu dimensiono uma carga dentro de um caminhão, eu não posso dimensionar ela pelo espaço, encaixar os espaços. Isso é uma briga que a gente sempre tem com a área operacional, quando eu trabalhava com isso, dizer assim, cara, não coloca só para encaixar, ou porque você vai ter que entregar aquela peça ou aquele produto, então você coloca na frente, você tem que dimensionar a carga dentro do caminhão, porque senão ele vai forçar só um lado dos pneus. E a gente tem uma capacidade máxima que ele pode suportar. Por exemplo, em cada pneu, a gente tem o desenho dele, onde ele determina a capacidade. Por isso, por exemplo, dentro do sulfite, nós temos um lugar onde diz assim, qual que é o peso que suporta esse pneu? Por quê? Porque se eu pegar esse pneu e vir no caminhão original e tirar desse caminhão, recapar ele, botar em outro caminhão e não olhar isso, porque às vezes o modelo serve no outro caminhão, mas o peso que ele suporta não serve. Então o que acontece? Ele vai desgastar de uma forma prematura o pneu, né? E não, o pneu não presta. Não é que o pneu não presta, é que o pneu está sendo colocado no lugar inadequado. Ele não poderia ter ficado ali. Então, esse cuidado de dimensionamento de carga tem que ter muito assim de desde colocar o pneu no caminhão, primeiro, e segundo, quando eu coloco a carga, também eu não colocar só naquela região, porque daí vai danificar o pneu. Então, eu tenho mais esse cuidado que eu tenho que ter com o meu pneu nesse sentido. Baseado nisso, fiz tudo isso que você falou e ainda estou tendo problema. Aí a gente vai para a área da manutenção. Porque, por exemplo, ele pode estar com a suspensão estourada, ele pode estar com o molejo quebrado, ele pode estar com algum tipo de dano na suspensão que fez com que ele começasse a diminuir ali a carga e forçar mais o pneu. Então, por isso, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Levei tudo isso em consideração, e agora? Também eu tenho que determinar a região onde eu estou com esse pneu. Quando eu utilizo o pneu em uma estrada que ela pega estrada de chão mais asfalto, eu tenho que ter um pneu mais misto, que ele aceite as duas proporções. Porque se eu colocar um muito duro, quando pegar asfalto, ele vai gastar demais. Se eu botar um muito mole na estrada de chão, vai danificar e ele vai ficar na rua. Então eu tenho que também ter esse conceito do tipo do pneu que eu vou utilizar. Usei agora o pneu certo, e agora qual outra forma que eu tenho que fazer? A questão da dirigibilidade do motorista, né? Se ele dá muita frenagem, vai desgastar demais. Isso que a gente já entra na parte de manutenção. Porque, por exemplo, se ele freia demais, gasta muita lona de freio. Então eu vou ter um nível de quantidade de lonas de freio muito grande que vai desgastar. Se ele tem uma direção que, por exemplo, quando o inspetor vai conferir o caminhão, está vendo que o pneu está todo marcado de meio fio, ele está andando e está estacionando em cima do meio fio, está danificando a estrutura do pneu. Tá, mas tudo isso que você falou, como é que a gente vai fazer isso dentro do sulfite? O que a gente vai fazer com isso? Aí que é a jogada. O sulfite, através dos indicadores, ele consegue dar esse resultado. Por exemplo, eu posso ir lá no pneu e determinar a vida útil daquele pneu. Ou seja, na primeira vida ele é para rodar 50 mil, na segunda vida 40 mil, na terceira vida 30 mil por modelo de pneu. Nem é por marca, por modelo. Porque, por exemplo, eu tenho a marca A, não vou citar nenhuma marca, mas a marca A tem o modelo I. Dentro da marca E tem o modelo F. Então pode ser que também o modelo interfira nisso, não seja o melhor. Aí dentro do sulfite eu coloco isso, coloco lá para ver qual que é a melhor marca, qual que é no modelo, qual que é a quilometragem que ele deveria seguir, como fosse um consumo médio. Ele é para chegar a 50 mil quilômetros. Dentro do sulfite depois ele vai mostrar quantos mil quilômetros ele rodou até aquela quilometragem. Ah, ele rodou só 30 mil quilômetros, tá? Beleza, mas então o pneu não presta. Ainda não. Quantos concertos ele teve nesse período? O sulfite determina quantos concertos ele teve. Ah, ele teve 10 concertos. Desses concertos, foi um tipo top, foi uma vulcanização.
A gente consegue detalhar esse tipo. Se for alguma coisa na estrutura do pneu, na lateral do pneu, já vai na questão do motorista. Quem é que estava com esse carro quando rasgou a lateral do pneu? Né? Eu peguei um caso, por exemplo, de um acidente que ele foi desviado de uma pedra na estrada de chão, danificou o pneu e o caminhão tombou na estrada de chão. Mas por quê? Duas situações erradas. Né? Ele foi desviar uma pedra, ele deveria ter parado o caminhão e feito o retorno, ele forçou e acabou tombando. Então, eu tenho esses cuidados, o Sulfit consegue dar esse resultado. Quantas vezes ele foi consertado, qual que é o suco, quantos milímetros o suco gastou por quilômetro rodado. O Sulfit entrega isso. Ele gastou, tem 20 milímetros, ele rodou 25 mil quilômetros. Então a média de 1,5 milímetros a cada 10 mil quilômetros. Eu consigo fazer uma projeção de quando que eu tenho que trocar o pneu. Porque se eu continuar nessa mesma condição, eu já sei quantos quilômetros ele vai rodar. Eu posso determinar qual é o custo a cada quilômetro rodado do suco. Ou seja, a cada quilômetro rodado do suco, eu tive X valor em reais de conserto, quilômetros que rodou, né? Então eu consigo determinar, através de todos esses indicadores, o melhor pneu por modelo ou por marca.